Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já estamos nessa nova série onde estamos estudando os temas do Evangelho de João e já estamos gravando aqui o quarto tema, o quarto vídeo, onde nós vamos estudar testemunhas de Jesus como o Messias. Nós vamos ver aqui uma coisa interessante, né? Como João Batista anunciou, como os dois discípulos de João Batista, né, encararam o recebimento desse Messias, como o próprio João Batista encarou, e nós vamos ver como Nicodemos e outros mais que tiveram contato, tendo a certeza de que Cristo Jesus é o Messias. Beleza, pessoal? Teremos a participação ainda do quarteto de três, o Alexandre, o Marcos André e eu que sou o Lúcio aqui. Pessoal, nós vamos então passar aqui para vocês as lições e também gostaríamos, né, de perguntar para vocês, estamos planejando lançar aqui no canal já pelo sábado da manhã, já que nós temos aí um grande público, né, mais de 10 mil inscritos aqui, lançar aos sábados da manhã alguns sermões gravados que nós temos aqui na nossa igreja, os sermões do Alexandre, meus sermões, para que no sábado de manhã, quem por alguma razão não consegue congregar numa igreja, talvez ouvir aqui um sermão do Entre Linhas. Então, ajude-nos a decidir aí lá no WhatsApp, nos grupos, se é interessante, se não é interessante. A gente está pensando em fazer os cortes dos sermões e publicar os cortes dos sermões. Vamos lá, mais trabalho, mas é um trabalho bom, né, pessoal? Um trabalho para o bem, um trabalho para Cristo, beleza? Bom, não se esqueça também do seu trabalho, né, pessoal? Se tem um trabalho aí, deixe o seu joinha nos vídeos que você gosta, se inscreva no canal se não é inscrito, deixe o sininho acionado e também comente, isso é muito importante. Ache um tempinho para você escrever umas palavrinhas lá nos comentários dos vídeos que você gosta, principalmente aqui do Entre Linhas, para que isso gere engajamento e que o nosso conteúdo possa ganhar uma relevância aí dentro da plataforma e nós podemos, né, ler o seu comentário e ver aonde que está chegando essa mensagem. É muito legal, aqui do oeste, praticamente aqui do Paraná, no Brasil, nós estamos falando aí para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, deixa aí seu comentário, é muito legal. Beleza, pessoal? Então, chega de introdução e vamos para a lição. Bom, pessoal, assim como nós sabemos o trabalho que dá produzir conteúdo, né? Você produz o conteúdo também digitando os seus comentários, então nós queremos valorizar um pouquinho do seu trabalho, por isso que nós temos essa sessão para lermos aqui o seu comentário, para nós nos interagirmos, né, pessoal? Então, temos as Olimpíadas dos comentários, os 3 primeiros a comentar o pódio. Eu vou ter que usar aqui uma ferramentinha que nem o Ricardo já estava usando, né, pessoal? A idade vai chegando. E aí eu consigo ver melhor e cometer menos gafes, né, ao ler os nomes e os comentários. Mas aqui no pódio nós temos o Joivaldo Santos, Leda Maria Rigoni e também a Regiane Alves. Ó, 3 irmãos queridos que sempre estão conosco aqui nos comentários. Vamos conferir aqui o que eles nos deixam. O Joivaldo Santos diz assim: oi irmãos, como estão vocês? Joivaldo, estamos bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Algumas famílias felizes, outras enlutadas, outras com saúde, outras com doença, mas graças a Deus, Deus está cuidando de todos e principalmente, né, preparando o lugar. Estou muito feliz, pois é dia das crianças, bem-aventurados pequeninos. Estou de férias e estou no pódio. Um grande abraço aí para o Lúcio e todos os amigos do canal. Valeu, Joivaldo Santos, pelo carinho. Que bom que você deixou o seu recadinho. E a Leda Maria Rigoni diz assim: bom sábado, boa tarde, meninos, abençoada semana com Jesus. E a Regiane Alves: boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas, feliz sábado. Isso aí. Também participou aqui dos comentários o Marcelo Eduardo Quintão, que deixa um feliz sábado. Genésio Mioto, também companheiríssimo aqui, ou companheiraço aqui do nosso comentário, ele diz assim: eu não sei se a minha mensagem foi, mas eu estou mandando novamente até aqui nessa lição, nós estudamos sobre Jesus falando que Ele é Deus. Então você e eu também devemos testemunhar que Jesus é Deus. Amém. Valmir Júnior, Senhor, 15 minutos e já 6 comentários. Que Deus abençoado a todos vocês. Que bom. Vamos colocar, a Yara não pode perder o costume, é isso, né? Estou na área, se derrubar é pênalti. Que bom estar no novo comentário. De novo, desculpa. Que bom estar. O óculos não está resolvendo, né, povo? Que bom estar de novo comentando e ajudando a compartilhar esse vídeo que tanto nos ajuda a conhecer mais a Jesus. Beijos aqui de seu amigo ancião Valmir Júnior da IASE de Vera, Mato Grosso. Um abraço, Valmir Júnior, ancião que trabalha na obra de Deus. É isso aí, pessoal. Valdenice Martins Cerqueira, feliz sábado e feliz Dia das Crianças. Amém.
Estou gostando bastante da lição desse trimestre, pois nos mostra que Jesus explicou muito bem sobre a sua divindade. Amém. Obrigado, pastores virtuais. Deus abençoe grandemente o quarteto. O Ricardo deve voltar logo com as bênçãos divinas. Ela deixa aqui a Valdenice um monte de coraçãozinho, também deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado. E também a hashtag vou até a oração do Lúcio, até a oração final lá, até a figurinha. Que bom. A Célia Antônio Coelho, lição abençoada. Deus abençoe cada um de vocês. Eu sou Célia de Brotas, São Paulo. Um abraço aí, um beijo dos irmãos aqui de Campo Mourão para vocês de Brotas, São Paulo. Não sei quantas igrejas tem, Igreja Central, Igreja da Cidade. Temos o comentário também de Crispim Elcio. Feliz sábado. Obrigado, caros irmãos, pela vossa dedicação, empenho e também o esmero. Deus os abençoe ricamente. Eu sou aqui da IASE de Boa Vista, Joinville, Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e tem mais, pessoal. Temos aqui também a participação de Assis Gomes. Feliz sábado, grato pelas informações extremamente relevantes. Valeu, Assis Gomes. Eu acho que é a primeira vez que o Assis Gomes comenta conosco. Mande aí de onde você nos acompanha. Flávia Gariani, minha esposa querida, deixando os coraçõezinhos, um abraço, lindona, também te amo. Josefa Ascenso, muito bom voltar a comentar sobre a nossa lição da Escola Sabatina. Parabéns, queridos professores e a todos os entrelinhenses pelo Dia das Crianças Crescidas, pelo Dia das Crianças, que sejamos como as crianças para merecermos entrar nos céus. Hashtag volta Ricardo, diz aqui a Josefa, e também uma próxima semana abençoada para todos nós. Valeu, Josefa, fui até o final. CCC curtiu, comentou e compartilhou. E graças a você temos aí esse crescimento orgânico, né, pessoal? Sem ficar pagando. A Célia Antônio Coelho ainda diz hashtag foi até o fim, voltou a participar. Andréia Santana, boa tarde, peço oração aqui pelo Rodrigo Sobral. Pessoal aí do Entre Linhas que gosta de anotar oração, que gosta de ouvir depois os comentários e no momento de intercessão orar ao nosso Deus. A Andréia de Santana diz assim, boa tarde, peço oração aqui pelo Rodrigo Sobral. Ele está internado porque ele sofreu um acidente de moto, ele foi atropelado por um outro motoqueiro que estava embriagado. Agradeço pela oração por ele, porque ele tem um filho muito pequeno e a sua mãe está esperando ele sair desse estado de saúde e vir para casa ficar com a sua família, já que a mãe e o filho dele estão aguardando ansiosos por ele. Peço que inclua ele em suas orações, para que ele venha recuperar a saúde. Andréia Santana pede então pelo amigo Rodrigo Sobral, que Deus tenha misericórdia. Ela postou isso aqui, acho que já no sábado, se eu não me engano, esse comentário. A gente já comentou, orou e que Deus, esteja cuidando. Aí a gente não tem notícias, mas Deus vai estar cuidando. Josefa Ascenso, fui até a figurinha do lindo e abençoado quarteto. É isso aí, Josefa, foi até o fim que aparece aqui a mensagenzinha com as fotinhas nossas. A Beth Souza, tô feliz. Hoje foi o segundo estudo bíblico com a minha neta, Michele, e o seu namoradinho, Felipe. Ocorreu lá na casa do meu filho Júnior, da Nora Joyce e também da netinha lindíssima, a Sofia, que a gente estava aqui, recebemos ela, onde nós almoçamos. O sábado foi top, Deus é muito maravilhoso, a Beth diz. Li o comentário do irmão João Cavaco, longo, mas vale a pena ler. Que Deus abençoe a todos vocês, amigos entrelinheiros. Me sinto acolhida por vocês. Obrigada. Hashtag CCC, curtido, comentado e compartilhado. E sempre indo até as figurinhas de vocês. A Beth Souza é uma que vai até o final do vídeo, 1 hora, 1h30, 2 horas. Tá assistindo tudo. É muito legal, Beth. Valeu pelo carinho, que bom que você sente o carinho, sente-se acolhida aqui na Entre Linhas. O Benedito Eugênio, uma coisa que nunca vou entender, todas as definições sobre o cristianismo veio da ponta pequena. Então a fonte de luz vem mesmo da ponte pequena? Benedito Eugênio perguntando aí da onde que vem a fonte de luz. E antes da ponta pequena, como era a definição sobre o Messias? E outra coisa que não entendo, o Messias ele era judeu e cria em um Deus único? Benedito Eugênio, fazendo as perguntas, as norguntas, como diria aqui o Ricardo, aqueles que têm umas perguntas para você pensar e refletir. Esmeralda Viana, boa noite, feliz semana para todos atrasados aqui, mas eu cheguei, beleza, sogrinha? Também aqui o Jorge e a Carmen do canal Fortes Lições da Bíblia. Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos juntos vigiar e orar. Givanete, deixa eu Tito, é isso aqui? Givanete Tito,
acho que a primeira vez que comenta conosco. Sou de Floriano, Piauí. Uma feliz semana a todos. Olha, Gilvanete, não sei se você é a primeira vez que comenta, mas Piauí já tem comentado conosco aqui. Perdoa-me minha falta de memória, né? O Jorge Campos, sou da Igreja Adventista de Cachoeirinha, em Manaus, Piauí, ó, Manaus, vou fazer para esse lado aqui na tela, Piauí, Manaus. Em Graças, Casimiro Canducha, grato pela lição, que Deus possa nos ajudar a entender a sua palavra divina. Obrigado, Casimiro, né, por você deixar sempre aquelas letrinhas suas, sempre seu comentário, é muito bom, fico muito feliz. Deixa eu só pegar o nome completo aqui. Joseivan Machado, feliz sábado aos irmãos. As entrelinhas nos mostram detalhes e nos abençoam nos estudos em nossa classe. Muita clareza num tema controvertido no 4º século da Trindade. Deus os abençoe e Maranata. Joseivan Machado. Um abraço, Joseivan, primeira vez também. Comenta conosco, deixa aqui de onde que você é. Adriana Kuhn, essa já é amiga aqui, já é de casa. Olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Alexandre, o Marcos e Ricardo voltará quando, né? Não sabemos, né? Sou como o Alexandre, né? Gosto da tradução de Almeida, no princípio era o verbo, né? Lição estudada parecia fácil, mas me surpreendi. Mais entendida com a super ajuda de vocês. Ótima semana a todos, abraço carinhoso aqui da irmã Adriana Kuhn. Hashtag, fui até a figurinha final. Volta, Ricardo, não forma quarteto com 3, estamos tentando aqui, Adriana. E sempre orando aqui pelo quarteto e pelos pedidos. A Adriana é parceirona lá nos pedidos, Ricano lá, orando, né, pelo Ricardo, principalmente. Deixa eu pegar o nome aqui que eu falei, Ricardo de novo. Lá você, Rodrigo, né, Ricardo? Rodrigo Sobral. Continuando aqui, pessoal, a Sandra Bittar, a Hilda Pinheiro aqui, as duas últimas. Olá, meninos e a todos das entrelinhas. Deus esteja com todos, nos abençoando e também nos conduzindo ao conhecimento da Bíblia para a vida eterna. A Sandra Bittar diz assim: a cada lição, ao nos aproximarmos da verdade, o quão é gratificante saber que temos um Deus de amor. Aprendemos que Jesus sempre existiu. Ele é eterno. Jesus não teve um começo, porque Ele é o próprio Deus. Tanto em João como em Gênesis nos fala de no princípio, nos mostrando e reafirmando a pré-existência de Cristo. Como entender tal fato? Acredito que somente com a fé a lição também nos ensina sobre a luz. Cristo é a luz. O termo luz surge N vezes nas Escrituras Sagradas. Nós, pecadores, por estarmos acostumados com as trevas, não conseguimos perceber a luz. A lição nos mostra o contraste entre luz e trevas. Quando Cristo esteve nesta terra, poucos o aceitaram. Crer em Cristo vem da fé que o Pai coloca em nosso coração, mediante a graça que Deus nos dá de presente. A luz é capaz de revelar o que há de ruim e às vezes decidimos não aceitar a luz. Fazemos escolhas que podem estar relacionadas com os valores e princípios adquiridos ao longo de nossa caminhada. Daí a importância de buscarmos sempre o Espírito Santo e também a Bíblia para nos guiar, orientar, viver segundo a vontade de Cristo. Buscar entender a luz, ou seja, buscar entender a Cristo e buscar características da escuridão, me lembrou estudos muito distantes na minha adolescência. Eu cito aqui Albert Einstein: a escuridão não existe realmente, a escuridão é simplesmente a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas não a escuridão. Podemos usar a luz para brilhar em uma sala escura e iluminar o que está lá, mas não podemos usar a escuridão para fazer uma sala iluminada mais escura. A escuridão não é nada mais do que a ausência de algo. Que interessante, fecha aspas. Einstein nos fala da sua visão sobre a escuridão. Ela deriva da ausência de luz. Entendo que escuridão é nada, não pode ser medida, não existe. Então, como viver do nada? Como acreditar no nada? Realmente necessita muita fé para acreditar no nada. Muito agradecida pelo estudo, Deus abençoe vocês, seus familiares e a todos aqui que fazem o Entre Linhas existir. Hashtag fui até o fim, Sandra Vittar deixa, e hashtag onde está o Ricardo, graças, grande abraço, o Ricardo está bem, está vivo, lá se recuperando. Quem sabe vai operar o pé nos próximos dias aí, que Deus, né, o ajude aí nas decisões. E firme, reanime ele para voltar logo, né? Hilda Pinheiro, feliz semana, família entrelinhaniana. CCC, curtido, comentado e compartilhado. E a Hilda diz que sou aqui do Belém do Pará. Olha só, mais Pará, Piauí, Manaus, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso.
Feliz pela sinceridade da cantora Joelma, que revelou em rede nacional ser adventista do sétimo dia de coração, mas aprendeu que amamos e respeitamos a todos os nossos irmãos católicos em suas festas católicas anuais. O Ciro de Nazaré, que é uma procissão religiosa anual no segundo domingo de outubro, aqui em Belém do Pará. Que legal, né? É isso aí, pessoal. Não podemos ter vergonha de testemunhar da nossa fé. Pessoal, valeu pelo comentário. Obrigado a todos que comentaram e que deu tempo da gente ler o comentário. Essa parte é muito importante. Você faz parte dessa parte. Você ajuda-nos a produzir o conteúdo. Lembrando que os nossos vídeos são capitulados. Então, se você não tiver paciência para os comentários, é só você pular e chegar aqui. E vamos, então, orar agora, antes de entrarmos no assunto da doxologia, antes de entendermos, né, sobre como testemunhar o de Jesus como nosso Messias. Beleza, pessoal? Vamos orar então? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, obrigado pelo Teu carinho, pela Tua graça e misericórdia que nos permite, neste momento, recebermos a Tua luz que dissipa e espanta todas as trevas, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, dado-nos entendimento, prática, discernimento e auxiliado a muitos, espalhado aí por esse Brasil, por esse mundo, a entender um pouquinho mais a Tua Palavra. Muito obrigado, continue usando agora o Alexandre, o Marcos, a mim e a cada ouvinte que se torne alguém ativo também na disseminação dessa Palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Chega aí então, Alexandre, agora é com você. Olá a todos os amigos do canal Entre Linhas, é para mim uma alegria, uma satisfação estar aqui para a gente partilhar mais uma lição da Escola Sabatina. Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, talvez por ser professor eu esteja com essa percepção, mas me parece que essa lição está passando muito rápido, ela está voando. Ontem a gente estava na lição de número 1, agora a gente já está na lição de número 4. Acredito que por ser o último trimestre, como a carreira de professora fica mais ativa nesse finalzinho de ano, fechamento de nota, fechamento de trimestre, parece para mim que o tempo está voando. Mas vamos à lição que tem por título Testemunhas de Jesus como Messias, uma lição que vai apresentar aqui diversas personagens que em algum momento da sua trajetória confessaram Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, como o Messias, como alguém que vem da parte de Deus. A gente vai falar aqui de João Batista, João, o autor do livro de João. A gente vai falar de Pedro, de André, de Filipe, de Natanael e de Nicodemos. Acho interessante a gente destacar uma coisa que o autor da lição fala lá na lição de sábado, que é de que as testemunhas que testificam da divindade de Jesus, do ministério de Jesus e do caráter de Jesus enquanto Messias, elas são muito diversas. A gente tem romanos, gentios de origem grega, pessoas simples da Galileia, doutores da lei vindos da Judéia, samaritanos, pessoas das mais diversas origens. E isso é significativo. Jesus não veio para salvar apenas um povo. Jesus não veio para salvar apenas uma classe social. Jesus veio para redimir a humanidade em seu conjunto. E assim como o ministério de Jesus é um ministério para toda a humanidade, é interessante que os testemunhos, as testemunhas que testificam desse Jesus, sejam testemunhas que vêm de toda a humanidade. E a gente vai ver, tem também testemunha que nem vem da humanidade, que é o próprio Deus testemunhando da divindade de Jesus, Deus o Pai. O nosso verso para memorizar vem justamente de um diálogo de Jesus com uma dessas testemunhas. Diz ali assim: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Essa mensagem, essa palavra é dita por Jesus para Nicodemos no momento do encontro deles, um encontro furtivo, né? Um encontro às escondidas. É um momento que vai ser melhor tratado lá na lição, quer ver, de quinta-feira. Então, na última lição, vocês vão voltar comigo, vão estar com Marcos André, falando do encontro de Jesus com Nicodemos. Lição de domingo
tem por título o testemunho de João Batista. Vamos lembrar quem era João Batista, né? João Batista era uma figura muitas vezes associada aos essênios, que eram aqueles judeus que viviam no deserto, que faziam cópias das Escrituras e que costumavam afirmar em suas pregações a necessidade do arrependimento, da redenção, do perdão dos pecados, a necessidade de uma conversão de coração e a denúncia aos crimes e aos pecados do povo. Essas eram algumas das mensagens centrais desse grupo. E João Batista é muitas vezes associado a eles. Eu lembrar que acredita-se que os manuscritos do Mar Morto, em alguma medida, tenham chegado até nós por via desses grupos. João Batista foi um líder pregador que foi muito polêmico no seu tempo. Ele era uma figura estranha, ele era uma figura diferente, uma figura que se alimentava de frutos, que se alimentava de gafanhotos, que se alimentava de mel silvestre, uma figura que se vestia de pele de animais e que andava pelos desertos e que atraía atrás de si multidões que vinham para ouvir uma mensagem que não era uma mensagem assim confortável, que não era uma mensagem das mais gostosas de serem ouvidas, mas que era uma mensagem necessária, que era uma mensagem genuína, uma mensagem de autoridade. É interessante como quando a mensagem ela vem do céu e ela é uma mensagem de autoridade, as pessoas se juntam para ouvir, mesmo que não seja uma mensagem popular. Por que eu falo que a mensagem de João Batista não era popular? A mensagem de João Batista pregava mudança de estilo de vida, pregava necessidade de arrependimento, pregava necessidade de conversão, denunciava pecados. João Batista prega uma mensagem que era impopular. Mas um povo que estava ávido, que precisava receber essa mensagem, acolhe a mensagem de João Batista. Muitas pessoas começam a seguir ele. Ele batizava as pessoas com água, simbolizando a necessidade de uma purificação dos pecados, apontando para um que viria depois dele, que não batizaria com água, mas batizaria com o Espírito. E João Batista se apresentava como esse que anuncia o Messias. João Batista fez tanto barulho que ele acabou sendo executado por causa desse barulho. Porque denunciou os crimes de Herodes, né? Denunciou os crimes das lideranças judaicas do seu tempo. João Batista não era popular dentro da igreja do seu tempo, porque ele denunciava os pecados da igreja do seu tempo. Numa dos inquéritos feitos com João Batista, né, quando os fariseus foram atrás dele para questionar quem é ele, está lá em João 1, 19 a 23, e João Batista vai explicar a sua identidade. Ele fala assim: eu não sou o Cristo, ou seja, que fique claro já desde o começo, João Batista não se afirmava o Messias. Haviam outros no seu tempo que já tinham vindo afirmando serem o Messias, mas João Batista fala: eu não sou o Cristo, eu não sou o Messias. Quem é ele então? João Batista vai dizer: voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João Batista está aqui fazendo referência a uma profecia que está lá em Isaías 40, verso 1 a 5, em que diz muito parecido isso: voz que clama no deserto, anunciai, endireitai os caminhos do Senhor. Endireitai os caminhos do Senhor. A gente, quando vai para Isaías 40, verso 1 a 5, nós temos uma cena ali que anuncia o perdão ao povo e que fala de uma glória de Deus que seria manifesta. A glória do Senhor que se manifestará, que vai ser manifesta, que está descrita lá em Isaías 40, 1 a 5, é a vinda do Messias, é a vinda de Jesus. O perdão do povo é anunciado aqui junto com a vinda do Messias, porque as duas coisas elas caminham juntas. O perdão vem pelo Messias. E João Batista assume sobre si esse papel que é profetizado lá em Isaías. Então João Batista fala: primeiro, eu não sou o Cristo, eu sou a pessoa que anuncia o Cristo.
aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Então ele é muito maior do que João Batista. Acho interessante a gente perceber a pergunta lá para a reflexão no finalzinho da lição de domingo. Acho que vale a pena gastar um tempinho, quando for recapitular a lição com a classe, para trabalhar com essa pergunta da lição de domingo. Que é a seguinte: os paralelos possíveis entre João Batista e o movimento adventista. Nós, como adventistas do sétimo dia, cremos e pregamos o advento, a volta de Jesus. Então, assim como João Batista teve a tarefa de endireitar os caminhos, né, de clamar no deserto, nós temos a tarefa profética de clamar no deserto, de anunciar a volta de Jesus. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, nós temos a cena da mulher se escondendo no deserto. E dessa mulher sendo perseguida pelo dragão e sendo levada para o deserto para sobreviver. A gente entende, pelo estudo da profecia de Apocalipse, que essa mulher é a igreja, e a igreja sendo deslocada para a América, saindo da Europa, da perseguição religiosa, dos movimentos de conflito logo após ali a Reforma Protestante, quando tiveram muitas guerras religiosas na Europa. Então, são pessoas protestantes saindo da Europa e vindo para a América, saindo da multidão de povos, nações e língua, que era a Europa, e vindo, entre aspas, para a América, que era o deserto. A gente sabe que a América não era deserto, né, que haviam povos indígenas aqui, que esses povos vão ser exterminados depois, que esse processo é violentíssimo, mas a interpretação profética adventista tradicional associa essa vinda da mulher ao deserto com a vinda dos cristãos protestantes para a América. E na América vai se desenvolver, entre outras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que entende que tem a tarefa de clamar nesse deserto. Então, nós somos o João Batista do nosso tempo. A lição de segunda-feira, nós temos finalmente o testemunho desse João Batista, então. O texto segue ali em João 1, 29 a 37, e é o momento em que Jesus se aproxima de João Batista, e João Batista fala para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: após mim vem aquele que é antes de mim, porque ele foi primeiro que eu. Então, João Batista está afirmando aqui algumas coisas muito interessantes, se a gente parar para pensar. Primeiro, ele fala que o testemunho dele e o ministério dele apontava para o Messias, e agora aparece Jesus e ele fala: ó, esse é o Messias. Segundo, ele aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que aponta para todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento, aponta para um Messias que é o servo sofredor de Isaías, um Messias que seria um encontro do tipo e do antitipo, né? Um Messias que seria a concretude daqueles rituais do Antigo Testamento que envolviam o sacrifício de animais, o derramamento de sangue para o perdão dos pecados. Então, ao chamar Jesus de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista está dialogando com toda essa religiosidade hebraica, judaica, pregressa, né? Depois ele fala, aquele de quem eu disse, né? Após mim vem aquele que é antes de mim, porque foi primeiro que eu. Novamente, uma citação muito interessante. João Batista era mais velho que Jesus. João Batista não era mais jovem do que Jesus. E João Batista está falando aqui que Jesus foi primeiro que ele e que foi antes que ele. Isso significa que Jesus existia antes de João Batista. Mas como se João Batista nasceu primeiro que Jesus? O apontamento aqui já é claro para a divindade de Jesus. Como diz o Evangelho segundo João, não o João Batista, mas o João apóstolo, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João Batista aponta que Jesus já existia na criação e na eternidade com o Pai, ao dizer aqui, aquele que é antes de mim, porque foi primeiro que eu.
E segue com João Batista dizendo ainda: vi o Espírito descer do céu como pomba sobre ele. Então João Batista está aqui testemunhando que ele teve uma visão, que nessa visão ele viu o Espírito Santo descer na forma de pomba sobre Jesus. E aí ele fala: este é o Filho de Deus, aquele que vai batizar com o Espírito. Segue a cena e nós temos ali 2 discípulos de João Batista passando a ser discípulos de Jesus. Eles vão seguir Jesus. Esses discípulos vão ser André e João, mas esse encontro a gente vai falar lá na lição de terça-feira com o Marcos André. Para a gente fechar ainda a lição de segunda, nós temos ali outros 3 textos, que são Marcos 10:45, quando Jesus fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Romanos 5:6, que fala que Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. E 1 Pedro 2:24, que fala: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Aqui é um indicativo novamente de Isaías, do servo sofredor. E nós temos o apontamento de Jesus enquanto o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que é importante falar disso aqui? Vamos lembrar que no tempo de Jesus, os judeus aguardavam o Messias, mas aguardavam um Messias que era em muitas coisas diferente de Jesus. Aguardavam um Messias guerreiro, ou um sacerdote todo-poderoso com vestes sacerdotais, assim, fazendo o ministério, executando o ministério no templo, ou aguardavam um Messias davídico com espada na mão, lutando contra os romanos. E João Batista já aponta aqui no testemunho dele de Jesus, que Jesus é o Cordeiro, Jesus é o Messias servo sofredor. Chegará o tempo em que ele será o sacerdote que ministra no santuário celestial. Chegará o tempo em que ele será o rei entronizado que virá executar justiça, mas nesse primeiro momento a dimensão que se destaca é o Messias Cordeiro, é o Messias que oferece o seu sangue em sacrifício. Falamos de João Batista e agora vocês vão conhecer alguns outros personagens, mas não mais comigo, com Marcos André. Minha participação termina por aqui, deixo o meu abraço e a gente se vê na próxima semana. Até mais. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado também a você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom que você chegou até aqui. Agora vamos dar continuidade ao estudo da lição na parte de terça-feira. Os 2 discípulos de João. São 2 testemunhas dentro do contexto da lição dessa semana que nós estamos estudando sobre as testemunhas de Jesus como Messias. Os 2 discípulos de João ouviram João declarar que Jesus era o Cordeiro de Deus. João capítulo 1, verso 36. Ao ouvir a mensagem, eles partiram imediatamente atrás de Jesus. Eles foram seguindo Jesus. A Bíblia declara que já era a parte da tarde daquele dia. E então, Jesus se volta para eles e pergunta: por que vocês estão me seguindo? E o autor pergunta aqui, baseado em João, no capítulo 1, versos 35 a 39, o que esses 2 discípulos fizeram depois de ouvir o testemunho de João. Primeiro, eles seguiram Jesus, os discípulos aguardavam com ansiedade a presença de Jesus. Então, a pregação de João não era uma pregação centralizada nele mesmo, era uma pregação cristocêntrica, era uma pregação que apontava para Jesus, que testemunhava de Jesus. Isso é muito importante porque parece que hoje a gente ouve pregações, a pessoa usa a Bíblia apenas como um trampolim para falar de si mesmo, para dar testemunho a respeito de si mesmo, para exaltar a si mesmo. Não era o caso de João. Imediatamente os discípulos largaram João e seguiram Jesus, porque ele falava a respeito de Jesus. É interessante a gente pensar sobre isso, né? Então, quando João informou da presença de Jesus, eles não tiveram dúvida. Aqueles 2 discípulos passaram a seguir Jesus e seguiram ele até onde ele estava morando, né? Então deve ter sido uma realidade transformadora, porque um pouco tempo
o desejo deles era compartilhar aquela experiência com outras pessoas. Então André foi até o seu irmão, no caso Pedro, e falou a respeito dele. André, ele não aparece muito na Bíblia, ele aparece mais nas entrelinhas, aparece mais assim em segundo plano, mas os dois momentos em que André aparece na Bíblia, ele está levando Pedro a Jesus, e nós sabemos a história de Pedro, né, como Pedro foi importante para o Evangelho, e em outra ocasião ele está levando o menino que tinha os peixes para que Jesus pudesse realizar o milagre da multiplicação dos peixes. Então, André era alguém que levava pessoas a Jesus, era alguém que ele tinha como intuito aproximar pessoas de Jesus, e isso é muito poderoso, né? Então, ele diz aqui o autor diz aqui que quando Jesus viu Pedro, ele imediatamente falou: "Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas", que quer dizer pedra, né? Então Jesus imediatamente mudou ali o nome de Pedro, dando a ele um apelido, né? Pedra. Então, se João e André tivessem dominados pela incredulidade, que a lição diz, com base num texto de O Desejado de Todas as Nações, eles teriam se aproximado dele como críticos, para julgar, para criticar e dizer assim: será que realmente esse é o Cristo? Vamos ver o que ele faz, vamos ver o que ele tem a nos oferecer para que possamos crer nele, que essa era a ideia dos judeus, né, dos religiosos da época. Mas não foi esse o propósito deles. O propósito deles foi se aproximar de Jesus, para aprender dele, para aproximar outras pessoas de Jesus. E imediatamente, naquele encontro com Jesus, eles já se dedicaram a ele. Então eles entregaram com uma fé inocente, uma fé como a das crianças. E Jesus disse que isso é bom, né? Aqueles que vão até a ele como as crianças que herdam o reino de Deus. Então, toda a ênfase do Evangelho de João é trazer luz a quem é Jesus, para que essa boa nova possa ser compartilhada ao mundo. E o autor pergunta aqui: de que forma Cristo e a sua fé nele transformou a sua vida? Que outras mudanças você ainda gostaria que acontecessem? É uma pergunta pessoal, né? Mas Jesus, ele me mostrou o caminho, e todos os dias ele me dá força para que eu possa continuar nesse caminho. Eu ainda preciso de muita transformação para desejar esse caminho, porque muitas vezes eu desejo caminhos que são contrários aos caminhos de Jesus, mas todos os dias ele me transforma um pouquinho, todos os dias eu tenho mais apreço pelo Evangelho. Quando eu me distancio, me volto para ele novamente, e novamente ele me mostra o caminho, me ilumina e me dá no coração o desejo de segui-lo. Isso tem sido transformador na minha vida, e talvez você também tenha passado por essa experiência, esteja passando por essa experiência. Nós nunca vamos ter desejo natural de seguir a Jesus. Até a lição fala isso, né? Ninguém nasceu salvo. Nós não temos desejo natural de seguir a Jesus, mas Jesus, todos os dias, ele nos dá o suficiente para que nós possamos caminhar com ele aquele dia. Na parte de quarta-feira, nós temos o título Filipe e Natanael. O que Filipe acreditava em relação à identidade de Jesus? Então, Filipe acreditava que Jesus era o Messias prometido. Ele chegou para Natanael dizendo: nós encontramos o Messias, é Jesus de Nazaré. Então, ele apresenta Jesus dessa forma, né, como Jesus de Nazaré. João chamou Jesus de o Cordeiro de Deus, e André disse a Pedro que havia encontrado o Messias. Então, a pregação de João Batista provavelmente já tratava o Messias como o Cordeiro de Deus, porque quando ele falou, eles imediatamente identificaram ser ele o Messias. Filipe menciona Jesus como aquele a quem Moisés escrevera. Então, ele citou as profecias, né? Diz: aquele que nós esperamos pelas Escrituras, aquele sobre quem Moisés escreveu, ele está aqui entre nós, e é o Jesus de Nazaré. A referência a Nazaré desencadeou uma forte reação em Natanael. Natanael tinha preconceito contra as pessoas de Nazaré. Nós não sabemos exatamente por quê, mas existia um preconceito contra aquela região. Então, isso pode ter criado ali uma barreira. Mas aí é interessante a maneira como Filipe
reagiu a essa crítica, né? Ao invés de debater com Natanael, ao invés de apresentar argumentos lógicos, ele disse assim: venha, vamos conhecer Jesus, vamos conhecer esse de quem eu estou falando. Então, o modo adequado de lidar com preconceito não é o debate, mas convidar a pessoa a experimentar a verdade. Ele disse: venha e veja. Então, é isso que Natanael fez. Natanael provavelmente era um amigo de Filipe e a melhor forma de conduzir pessoas a Jesus é através da amizade. Quando nós temos um amigo, uma pessoa querida, é uma pessoa que confia na gente, uma pessoa que já se serviu das nossas mãos muitas vezes, essa pessoa ela é mais propícia para nos ouvir. Então, se nós somos críticos, se nós batemos de frente, estamos sempre aptos a discutir, provavelmente nós criamos muito mais barreiras, mas quando nós estendemos as mãos, quando nós apontamos para Jesus, nós estamos dando o bom testemunho, né? Aí o autor nos pede para ler João no capítulo 1, dos versos 47 a 51, como Jesus convenceu Natanael de que ele era, de quem ele era, né? E como foi a resposta do discípulo. Então Jesus mostrou que via Natanael antes mesmo de conhecê-lo, e Natanael chamou Jesus de filho de Deus, de mestre, né? Naquele momento. Então ele reconheceu Jesus, ele sabe exatamente onde tocar nas pessoas, da maneira como vai convencer as pessoas. Por isso que é muito mais importante nós apresentarmos Jesus do que apresentar bons argumentos, porque às vezes os bons argumentos que nós temos são bons para nós, mas não para aquela pessoa. Mas Jesus sabe da necessidade individual de cada um. Nosso dever é fazer como João Batista, como Filipe fez, apresentar Jesus, conduzir pessoas a Jesus, e não conduzir pessoas à nossa argumentação, ao nosso bom testemunho ou coisas desse tipo. Jesus é o bom testemunho, Jesus é o argumento mais poderoso. Se alguém não pode ser convencido por Jesus, que argumento mais poderíamos utilizar? O que eu poderia falar para levar pessoas a Jesus? Então, a atitude de Filipe foi conduzir Jesus, uma pessoa a Jesus, um amigo a Jesus. É isso que nós devemos fazer. E a atitude de Natanael foi reconhecer em Jesus aquele a quem ele buscava. E Jesus, ele foi muito hábil em fazer isso. Ele falou a necessidade de Natanael, né? E na parte de quinta-feira nós temos aqui o título O Testemunho de Nicodemos. Aí João no capítulo 3, do verso 1 ao verso 21, como o testemunho de Nicodemos reforça o tema central do Evangelho de João. Aqui Jesus usou uma tática um pouco diferente. Ele não disse que tinha visto Nicodemos, não disse que conhecia Nicodemos anteriormente, mas ele pegou o próprio testemunho de Nicodemos, né? Então, Nicodemos, ele disse que os sinais que Jesus realizava só poderiam ser feitos por alguém da parte de Deus, ou seja, quem declarou que Jesus era da parte de Deus, ele não reconheceu que Jesus era um Messias, nem coisas desse tipo, mas declarou que Jesus vinha da parte de Deus. Então Jesus já pegou alguém que tinha fé na sua origem, na sua mensagem, naquilo que ele estava realizando. E aí qual foi o argumento que Jesus utilizou com ele? A outra pergunta, né? O que Jesus disse a Nicodemos para mostrar que o conhecia? João capítulo 3, do verso 3 a 21. Então Jesus declarou que ele era o Salvador, ele havia sido enviado por Deus, ele era o Filho de Deus, ele conhecia Deus pessoalmente. Isso fez com que ele, então, entrasse numa área muito mais obscura na vida de Natanael, na vida de Nicodemos. Então Jesus conhece o coração da pessoa, ele vai direto ao assunto. Jesus, ele não deu uma resposta dura, ele não aceitou o elogio, não ficou ludibriado pelos elogios de Nicodemos, ele foi diretamente ao ponto. Ele falou assim: olha, você precisa nascer de novo. O fato de que você é descendente de Abraão, o fato de que você é um mestre em Israel, é uma pessoa reconhecida em Israel, isso não faz de você um salvo. Você precisa nascer de novo. Ele estava falando de conversão, de que aquele homem que se achava um mestre, que era reconhecido pelas pessoas como um homem de autoridade, como um homem muito próximo de Deus,
ele ainda precisava se converter. Aí o autor diz aqui que ninguém nasce salvo, ninguém tem origem salva, ninguém nasce já descendente da salvação, ninguém é salvo pelo sangue de Abraão, pelo sangue de Isaac, pelo sangue de Jacó, ninguém é salvo porque nasceu na igreja, porque é adventista de berço, de não sei quantas gerações. Não, nós somos salvos no dia que nós reconhecemos que somos pecadores e aceitamos a Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. A maravilhosa herança dos judeus que remonta a Abraão, sem dúvida, lhes oferece um privilégio. Romanos capítulo 3, versos 1 e 2, Paulo declara isso, né? Mas não era o suficiente. Ele, mestre e líder em Israel, precisava ser salvo do alto, precisava receber uma salvação vinda do alto. Então Jesus confrontou Nicodemos: como é que você, sendo mestre respeitado, não sabe dessas coisas? Apesar de qualquer dúvida que Nicodemos tivesse a respeito de Jesus naquele momento, depois ele se uniu aos seguidores de Cristo. Está lá em João no capítulo 19, verso 39. Ou seja, quando nós levamos pessoas a Jesus, Jesus tem meios de alcançá-las. O nosso dever é centralizar a pregação em Jesus, é centralizar a nossa mensagem em Jesus para que as pessoas conheçam Jesus. Todas as outras coisas são secundárias. Às vezes nos falta fé em Jesus. Eu digo que falta fé não no sentido de crer que Jesus existiu, crer que Ele é o Salvador, mas crer que Jesus tem poder para transformar as pessoas. Nós pegamos alguém no mundo, pegamos alguém que não conhece Jesus, nós queremos falar para ele de doutrinas, nós queremos falar, olha, você precisa fazer isso, você precisa abandonar aquilo, você precisa fazer dessa forma e não daquela forma que você fazia antes, porque nós não cremos que a pessoa, ao conhecer Jesus, ela já vai ter a casa arrumada. Então Jesus, ele entra na casa, ele bota cada coisa no seu lugar. Nós precisamos ter mais fé, falar menos de doutrina, falar menos daquilo que é secundário e apresentar Jesus. Depois que a pessoa se apaixona por Jesus, ela vai ter muito mais facilidade de fazer as transformações e as mudanças que são necessárias para que ela possa continuar caminhando com Jesus. Então, aqui o autor pergunta no final, o que significa nascer de novo? E por que Jesus deu tanta ênfase a isso? Então, Jesus estava falando de conversão, de reconhecimento que nós somos pecadores e necessitamos de um novo nascimento, ou seja, necessitamos morrer para quem nós somos hoje, para nascer e viver para Cristo. E que a lição dessa semana seja um motivador para que possamos ter Cristo como centro da nossa vida, para que, ao falar de Jesus para as pessoas, nós estejamos falando de alguém que nós conhecemos pessoalmente, de alguém por quem nós somos apaixonados e alguém que as pessoas vão sentir interesse em conhecer também. Eu termino aqui essa minha participação, agora você fica com o Lúcio, com as perguntas de sexta-feira, e eu volto na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço, até a semana que vem, e agora é com você, Lúcio. Valeu, Marcos, valeu, companheiro, obrigado aí mais uma vez, valeu, Alexandre, também, por trazer aí essas reflexões, e que reflexões, realmente nos ajudam muito. Vou trazer agora as perguntas para consideração, as perguntas de sexta-feira. São 3 perguntinhas e eu gostaria até de ouvir depois uma resposta sua sobre a pergunta 2 aqui. Mas vamos pela primeira, começar aqui pela primeira. Diz assim, João Batista preparou o caminho para Jesus. O ministério dele foi bem sucedido do ponto de vista humano? O que vocês acham? Como você define então o sucesso em termos espirituais? Nós sabemos que depois que João Batista batizou a Cristo, depois que agora que os meninos passaram para nós, os 2 discípulos de João foram para o lado de Cristo, o que aconteceu com João? João foi encarcerado, preso por falar a verdade, e decapitado. E a pergunta, será que o ministério de João teve sucesso? Quantos likes tiveram o ministério de João? Quantas views tiveram os vídeos de João? Será que isso é ter sucesso? Então, do ponto de vista humano, com certeza, o ministério dele foi um fracasso. Mas aí vem a questão, como você define então o sucesso em termos espirituais? E aí, eu sei quem teve a oportunidade de ler o que Jesus falou de João Batista. Que coisa maravilhosa, disse que João Batista é um dos maiores nascido de mulher.
Mas ainda ele confirma, né? Mas o menor do reino de Deus ainda é maior que João Batista. Que ainda João Batista é um mortal. Mas Jesus falou, né, que ele era o próprio Elias, né, que viria anunciar face a face o Messias. Então foi um sucesso espiritual, foi um sucesso, né? Ele batizou o Cristo, ele viu a Cristo, até que mesmo na prisão, e aí vem a segunda pergunta, né? João Batista expressou dúvidas sinceras lá na prisão. O que motivou as perguntas dele e o que aprendemos com isso sobre como ser firmes em nossa fé? Eu não sei o quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler, vou tentar ler aqui, né? Mateus 11, no verso 2. Deixa eu colocar minha ferramenta aqui. Mateus 11, verso 2 diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras que Cristo havia feito, mandou que seus discípulos perguntassem: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Olha a pergunta que João fez, né? Pediu para que os discípulos de João fossem lá onde Jesus estivesse e perguntassem: És tu mesmo que estava para vir ou temos que esperar outro? E a pergunta aqui para consideração fala assim: o que motivou a pergunta dele? E o que aprendemos com isso sobre como ser firmes em nossa fé? Sabe, pessoal, eu tive uma certa dificuldade até de preparar e não tem nenhuma resposta precisa, né? Porque João, de certa forma, ele está questionando, né? Após ele ter batizado, ter ouvido a voz, né? A pomba, o Espírito Santo cair em forma de pomba, né? Sobre a cabeça de Cristo, né? Mesmo assim, aí ele vê que Jesus está ressuscitando os mortos, ele ouve, né, falar, e ele fala assim: tá, mas vai lá e pergunta para ele: ele é o Messias ou nós vamos ter que esperar outro? E aí Jesus, naquele momento, quando os discípulos chegam, né, o discípulo de João chega, ele ainda faz mais milagres, mais curas e fala: mostra para ele, e aí, é o Messias ou não é? Para que ele não tenha nenhuma dúvida. E o que aprendemos, né, com isso sobre como ser firmes em nossa fé? Na verdade, pessoal, a nossa fé não é muito firme, não sei de vocês, né, mas a minha, ela é titubeante, ela está fraca, ela está forte, ela está questionadora, ela está em paz com as respostas, né? Então, assim, eu acho que eu tenho que desenvolver, por isso que eu estou vivo, né? Deus ainda está dando graça e misericórdia, para que a gente possa firmar realmente a nossa fé, para que a gente possa viver, né, uma fé plena, que eu acho que ainda não vivo. A gente ainda tem muito para experimentar ainda com Cristo, para ter uma fé mesmo. Hoje, até as circunstâncias, às vezes, né, nos deixam um pouco confortáveis, e eu vejo assim, um comportor, alguém que luta pelo pão diário, que tem aquela experiência, né, de fé diária. Eu vejo, nossa, essa pessoa está na batalha. A gente, não sei o que você coloca aqui, não sei como que é a sua fé. Minha fé eu acho que é meia rasinha ainda, está amadurecendo, graças a Deus. 3. Como Nicodemos, alguém que tinha conhecimento, podia ser tão ignorante em relação às questões mais importantes, né? Como alguém, né, sendo letrado, sendo estudado, ser tão ignorante em relação a questões tão importantes, né? Que lições nós aprendemos com essa situação? Sabe, nós vemos que o conhecimento acadêmico, a inteligência intelectual, não são sinônimos de sabedoria ou mesmo, né, de fé. E aí eu pego um trecho, até o Marcos, né, usou na terça-feira, o trecho lá de Desejado de Todas as Nações, onde Ellen White fala, né, que, por exemplo, se João e o André, né, não tivessem realmente seguido a Cristo, não tivessem aceitado a Cristo, ela fala assim: esses primeiros discípulos não fizeram isso, se ele não tivesse feito isso, haviam atendido ao chamado do Espírito Santo na pregação de João Batista. Então eles reconheceram a voz do Mestre Celestial, ou seja, eles participaram, eles reconheceram a voz. Uma luz divina foi projetada sobre o ensino das Escrituras lá do Antigo Testamento. Os complexos temas da verdade apareceram sobre a nova luz. Que é o que acontece com a gente, sabe? A gente lê a Bíblia, lê, e aí em um certo momento o Espírito Santo vai, nos ilumina e nos permite entender alguns temas complexos. Nós aqui do Entre Linhas, nós sempre trazemos aqui a analogia da caixinha da dúvida, né? O Ricardo já falou, o Alexandre já falou. Nós temos a nossa caixinha da dúvida. E durante o projeto Entre Linhas, né, até a gente já testemunhou isso aqui, muitos itens dessa caixinha foram retirados.
né? Quando a gente estudou Atos, Romanos, teve que estudar as viagens de Paulo, sabe? Muitas coisas foram sendo assim, nossa, hoje eu entendo, nunca entendi, já ouvi pregação. Então assim, sem a iluminação, é isso que a gente tem que aprender, sem a iluminação de Cristo, nós não entendemos nada. Nada. Será uma fé morta, uma fé vazia. Essa é a lição que a gente tem que aprender, né? O único jeito de você entender e ser um cristão é estar conectado com Cristo. Você pode ser doutor em teologia, você pode entender hebraico, aramaico, você pode entender de Gênesis a Apocalipse. Se você não seguir o mestre dessas palavras, infelizmente todo esse conhecimento intelectual não servirá para muita coisa. Mas é isso aí, pessoal, sejamos humildes para buscarmos o conhecimento, para conhecermos mais, para nos aproximarmos de Cristo e ajudarmos outras pessoas que também têm as suas dúvidas. E é muito legal, né, quando você começa a conversar com pessoas, as pessoas, mas por que isso? Daí você fala, a palavra de Deus fala isso, daí a pessoa, nossa, eu nunca tinha pensado, e como as pessoas estão sedentas da palavra de Deus. Beleza, pessoal? Na próxima lição nós vamos ver então o testemunho dos samaritanos. Esse povo samaritano tão complicadinho que começou a querer reconstruir o templo de Salomão de uma forma meio errada e gerou tantos conflitos. Hoje, na época de Jesus, né, nessa época, vamos ver os testemunhos dos samaritanos em relação a Cristo, beleza? Mas isso no quinto vídeo. Vamos encerrar o quarto aqui então com uma oração. Busquemos o Senhor então em oração. Santo Deus, nosso Pai, Pai eterno, Pai criador dos céus e da terra, e também o que nos deste, Pai, esse fôlego que gozamos nesse momento de vida, Pai. Muito obrigado pela saúde, obrigado pela disposição, por termos concluído aqui, ó Pai, já a gravação do quarto tema, Pai, mas onde nós aprendemos muito. Um tema que eu nunca tinha estudado e muitos aqui com certeza nunca tinham estudado com tantos detalhes sobre esse acompanhamento dos discípulos de João. Obrigado por entendermos, ó Pai, as decisões, as escolhas, os exemplos e como nós podemos nos comportar diante de tudo isso. Muito obrigado pela Tua graça, a Tua misericórdia. Cuida, ó Pai, do Rodrigo, de tantas pessoas que estão precisando, ó Pai, da Tua misericórdia. Tu sabe das famílias enlutadas, da família do professor Emílio, que também perdeu o nenenzinho dele de 5 dias. Tu sabes das dificuldades, das podridões, ó Pai, desse mundo. Nos ajude, não nos abandone, sentimos a Tua presença graças a Ti. Continue, ó Pai, permitindo que sintamos a Tua presença hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, até o quinto vídeo já. Quinto vídeo, ainda dá para contar nos dedos de uma mão só. Até lá, fiquem com Deus. Tchau, tchau.